TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Cá estamos nós, em tempo de estrear a primavera, e hoje nós estamos, na realidade, amanhã. Nós, desde que começou o terceiro milénio, desde 2007, que estamos num ciclo de celebração dos 150 anos da doutrina. Em 2007, celebrámos os 150 anos do primeiro livro da codificação, que foi lançado por Kardec em Paris em 18 de abril de 1857, e estamos a encerrar esse ciclo com amanhã a celebração do momento em que o seu corpo físico se esgotou e chegou ao fim essa tarefa imensa que foi. Não sei se vocês se lembram, eu já fiz uma palestra sobre o processo da desencarnação em si, de Kardec, e fizemos um histórico de todo o trabalho que teve. Kardec vai fazer toda a codificação num período de tempo inacreditável. Ele entra em contacto com as mesas girantes em 1854. Em 55 ele vai assistir a primeira sessão de mesas girantes, quando ele começa a pensar alguma coisa por trás disto. Qualquer fenómeno inteligente tem que ter uma causa inteligente, e assim, em 55 ele entra em contacto pela primeira vez com o fenómeno em si, e em abril de 57 estava já editado o primeiro livro. Não é assim, não tem todas as perguntas que tem a forma que nós conhecemos, que são 1018, tinha 551, penso eu, mas já era o início, a semente estava lançada. Então vocês veem que de 55 até 1869, foram 14 anos, ele fez todo o processo da codificação, da divulgação maciça. Há uns livros muito interessantes que muitas vezes as pessoas não conhecem e que são importantes, que são os das viagens. Não é assim? É muito importante ter a noção do trabalho imenso de divulgação que houve. E vocês vejam, 14 anos, ele fez toda a codificação, lançou a revista. Logo, em 1 de janeiro de 1858, ele lança a revista, da qual a nossa é um eco, com certeza, não é assim? Um eco que celebra aquela que Batuíra lançou em São Paulo. Então nós temos assim esse ciclo de 150 anos que nós estamos a encerrar agora as celebrações. É fundamental termos noção do impacto dessa doutrina, que nos pode passar um bocadinho desapercebido, porque nós em Portugal tivemos um processo de repressão muito grande durante um período longo de tempo. Mas no início do século passado, em Portugal, a doutrina espírita tinha muita força, ok? Assim como no mundo inteiro. Houve depois processos históricos, em cada lugar os seus, em França, em Portugal e por aí foi, e sabemos que foi deslocado para o Brasil por plano da espiritualidade. Lembremos sempre, a espiritualidade não tem um plano só, é tudo muito bem planeado, mas há sempre um plano B, não é assim? Isso é muito importante. O que hoje nós vamos tentar pensar juntos é que, como disse Kardec no último livro, num dos últimos capítulos do último livro, que é a Gênese, não é assim? Os tempos são chegados, não é assim? Nós estamos aqui em 2019. Lembrem-se que nós estamos num mundo de regeneração à porta, não é assim? E estamos todos neste momento conturbado, que é o mesmo quer ficar e faz muita força para isso. Há muitas convulsões em todas as dimensões do existir, tanto no existir físico, quanto no social, quanto e, basicamente, no individual, não é assim? Nada vai ficar, pedra sobre pedra não fica. Tudo aquilo que está oculto é para ser revelado. Vocês sabem, esse é o movimento. E é muito importante nós termos clareza e foco, não é assim? Há 3 princípios que são fundamentais: força interior, foco, não é? Sabermos onde está o norte, e fé. E é pensando nisso que é importante que nós saibamos
com qual é o nosso norteador, não é assim? Nós estamos dentro de uma doutrina que veio trazer para o mundo do século XIX, não é? Aquilo que era o que Jesus tinha prometido que seria revelado. Tudo aquilo que foi dito por Jesus deveria ser colocado de uma forma mais compreensível para todos nós. E mais compreensível porquê? Não para nós ficarmos mais sabidos. Lembrem-se sempre, o saber só vale alguma coisa se for acompanhado de um compromisso na nossa existência. E o que nós vamos aqui pensar juntos é exatamente sobre um espírito que se comprometeu com isso. E que se comprometeu com isso ao longo de 200 anos. São 200 anos, desde 1804 até 2002, com o período de gestação de 2 encarnações, nós temos 200 anos, em que um espírito se compromete a que viria trazer a doutrina e depois que gera a explicação de Jesus e depois viria trazer a explicação para que nós pudéssemos todos ficar mais claro, não é assim? Vamos acompanhar esse pensamento, vamos acompanhar os testemunhos e vamos basicamente dar um tributo a alguém, um homem muito simples. Normalmente nós devemos estar atentos aos homens simples, homens, e quando digo homens é homens e mulheres simples, porque a sua força interior às vezes realmente é colossal. E este homem muito simples, que é autor de 3 livros exatamente sobre o seu convívio com Chico Xavier, ele teve no início dos anos 90, a coragem de dizer alguma coisa que ainda hoje é extremamente contestada e que é muito, muito importante de nós podermos pensar sobre isso. Então vamos lá. Vamos começar onde sempre devemos começar, que é no Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo 16 é fundamental. É exatamente esta ideia de que nós temos que nos posicionar, não é assim? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, como já vos disse na última palestra, há um mês atrás, é uma metáfora, não é? Era um deus de rituais concretos, materiais, de ofrendas. Então, simboliza a ganância, a cobiça, a nossa vinculação ainda perversa às riquezas do mundo material, esquecendo-nos que aquilo que podemos levar, a única coisa que podemos levar, são as riquezas espirituais que formos arrecadando a cada dia da nossa existência. Começa logo com o primeiro capítulo, é a salvação dos ricos. E é dito assim, muito claramente, no Evangelho de Lucas. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. E é isto que é fundamental nós termos. Saibamos que é processo sempre, não é assim? Nós estamos em processo, todos nós, cada um de nós no seu momento evolutivo, mas todos estamos em processo. O que é importante é que nós tenhamos como foco, que seja esse o nosso objetivo e que nós consigamos entender que poderemos melhor aproveitar o tempo que nos é dado, quanto mais nos desprendermos das vinculações àquilo que é precário, aquilo que, como está no Evangelho, vêm as traças, corroem, vêm os ladrões e levam. E aqui está o homem que é para ser celebrado hoje, Adelino da Silveira, aqui numa fotografia deliciosa com o seu queridíssimo Chico Xavier. Adelino da Silveira nasceu em 1 de setembro de 1942, numa terra pequenina no interior de São Paulo, bem no interior de São Paulo, ao pé de São José do Rio Preto, que é uma área muito rica em agricultura de São Paulo, em 42, e com 26 anos, ia fazer 27, no dia 21 de julho de 1969, vejam bem, não é qualquer dia, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, ele vai visitar pela primeira vez Chico Xavier. Vai a Uberaba e era um de nós, e pôs-se numa fila que já em 1969 já eram muito grandes. E ele põe-se na fila e estava lá no finzinho da fila e de repente via que Chico olhava para ele. E ele olhava mais ou menos para trás, aquela coisa, não é? Que comigo não deve ser, ninguém me conhece aqui. E então ele vai se aproximando e continua Chico a olhar e a acenar para ele. E ele, não, isto comigo não deve ser, com certeza. Até que chega tão perto que ele consegue ouvir o nome dele. Adelino, meu filho, chega aqui perto. E foi assim, sendo reconhecido, que ele chegou a perto
núcleo de amigos próximos de Chico Xavier. Ao longo de 33 anos, portanto, desde 69 até o desencarne em 2002 de Chico Xavier, ele foi muito próximo de Chico. Às terças-feiras era o dia de eleição, de ele ir até lá. Em termos de Brasil, Uberaba e onde ele vive, que é exatamente em Mirassol, que é muito perto de onde ele nasceu, são 250 quilómetros, isso em termos de Brasil é logo ali, não é assim? E então ele decidiu escrever, e escreveu 3 livros, não é? Nós vamos ver 2 deles aqui durante a palestra, e narrando exatamente episódios que teve com Chico Xavier. E em 1970 ele vai fundar o primeiro grupo espírita, o Instituto Espírita Gotas de Luzes, em Mirassol, que é onde ele vivia, onde ele vive desde então. E em 86 o Grupo Espírita da Paz, do qual ele ainda é o dirigente. Então, este é o livro que ele editou em 1991. Ele foi até Uberaba pedir a Chico que autorizasse a publicação. Chico disse que não poderia endossar, não é? Ele não podia publicamente, ainda naquele momento, dizer nada sobre isso, mas ele gostou muito do livro e deu a sua chancela, não é assim? E neste livro vão ser narrados vários episódios, mas aquilo que o autor defende é que Chico Xavier é a reencarnação clara de Allan Kardec. E porquê que isso é importante, não é assim? Chico Xavier não precisa de uma gota de nada, além da sua vida, que foi absolutamente ímpar e completamente modular, não é? Para que algo fosse acrescentado em valor à sua vida, não é assim? O que é importante é nós entendermos que a doutrina tem uma continuidade e ela tem uma lógica interna, e aquilo que foi colocado como sendo um plano no início, porque está naquilo que foi codificado e está num dos livros, na obras póstumas, que é o livro que foi publicado já depois de Kardec ter desencarnado, com os escritos que foram encontrados nas suas secretárias. Então, aí está colocada a narrativa de todo o processo e de como tinha sido colocado pela espiritualidade que aquela encarnação dele era pouco para tudo o que ele tinha que fazer. E que aquele momento histórico também não permitia que tudo aquilo que fosse necessário dizer fosse dito, não é assim? Então, eram esses 2 fatores. Nós sabemos que, assim como de Chico Xavier, a encarnação desse espírito, como Kardec, também foi prolongada, porque o esforço físico que havia para fazer esse trabalho que eu vos contei, que foi em 14 anos, era absurdo. Lembrem-se que não existia luz elétrica, não é assim? Eram noites com aqueles fogareiros, não é? Aquela iluminação a petróleo, não é? Que é uma coisa altamente tóxica, que acabou com os pulmões dele. Então, assim, havia uma questão física de que não havia mais possibilidade de continuar. E levou-se até ao fim, porque era necessário que ele chegasse até 1869, depois de, em 68, ter publicado o último livro, que foi a Gênese, não é assim? E rapidamente ele teria que reencarnar. E teria que reencarnar de uma forma completamente diversa daquela. Nós ainda somos muito precários, nós somos muito orgulhosos, não é? Essa é uma das grandes dificuldades da nossa encarnação. E ainda muito precariamente entendemos todos os processos, não é assim? O que é uma personalidade é a forma como eu estou em cada uma das encarnações. Há uma continuidade que é o meu espírito. E esse espírito, ele manifesta-se em várias personalidades. Inclusive, sabemos que pode ser de géneros diferentes, conforme nos interessar, conforme for necessário em cada um dos momentos de aprendizado dessa encarnação. E então aqui nós vamos acompanhar exatamente as comparações que faz Adelinda Silveira sobre as 2 encarnações deste espírito. Kardec foi sepultado no dia 2 de abril. Ele desencarna no dia 31 de março, de amanhã a 150 anos atrás, não é assim? Foi
um processo fulminante, não é assim? Ele simplesmente cai para o lado e cai para o lado a entregar uma revista, que também é muito simbólico, não é assim? A revista era a possibilidade de manter a doutrina viva. Vocês lembram-se? Um livro é uma coisa fechada, agora uma revista é uma possibilidade de ter artigos muito mais dinâmicos e das pessoas sentirem-se mais participantes, não é assim? São narrativas muitas delas eram transcrições de psicografias que eram feitas durante sessões, e então assim era alguma coisa, a doutrina a pensar-se e a pensar junto, não é assim? Que é uma coisa muito importante. E ele foi sepultado no dia 2 de Abril. E Chico nasce no dia 2 de Abril também. É bonito de saber que, porque é muito generoso, é um detalhe muito bonito. Maria de João de Deus, que é a mãe de Chico, ela teve a preocupação, Chico nasce nas primeiras horas do dia 2 de Abril, e ela teve a preocupação de que ele não nascesse no dia 1 de Abril por causa de ser o dia das mentiras. Acho que é um detalhe absolutamente amoroso, de um cuidado que não queria que ele entrasse na vida com um tropeço de ser o dia das mentiras, não é assim? Acho que é uma narrativa de algum dos livros que já me foi dado ler. Bom, e agora esse foco, essa importância dada à continuidade, não é assim? Kardec codificou o espiritismo, como vos disse, naquele período recorde de 14 anos, e Chico Xavier vai exatamente na sua obra, que já são hoje mais de 500 livros, 500 livros, vocês pensem o que é isso, vai exatamente explicar-nos a codificação, não é assim? Em 14 anos consegue-se fazer um trabalho muito bom, mas muito, muito concentrado, não é assim? E então Chico vai ter uma encarnação bastante longa, não é? E vai ter essa possibilidade de ter uma assessoria incrível de Emmanuel como o grande maestro de toda a produção literária de Chico Xavier, com espíritos que nós conhecemos, não é? A envergadura de muitos deles, para exatamente fazer essa possibilidade de podermos entender a codificação. Vocês vejam bem, o foco da doutrina é exatamente a autonomia de cada um de nós e a possibilidade da fé raciocinada, que é nós podemos saber porque acreditamos, não é assim? Nós acreditamos e saber porque acreditamos. Nós podermos pensar a doutrina, nós podemos pensar o nosso cotidiano à luz da doutrina, porque aí é a possibilidade de cada um de nós viver mais próximo daquilo que é a doutrina. Lembrem-se que aqui em cima resolvemos pouco, nós temos que conseguir descer e fazer um coração inteligente. Não é assim? Um coração que saiba, no dia a dia, trazer realmente essa possibilidade de integração. Sermos testemunhos de que nós sabemos que os 5 princípios da base da doutrina fazem parte da nossa vida, nomeadamente uma vida que não cessa e, nomeadamente, as vidas que se alternam e que nós, se tivermos sorte, hoje em dia, voltaremos para este planeta porque ele vai ser melhor e nós estaremos já numa possibilidade de encarnação melhor também. Então, Kardec pesquisou o fenómeno. Foi uma investigação imensa, recebendo comunicações do mundo inteiro. Vocês sabem que havia a preocupação base, que era de que nada seria publicado se tivesse como origem um único médium. Tudo teria que ser confirmado, não é assim? Não existe essa possibilidade de ser uma idiosincrasia do médium que estava refletida na doutrina. Kardec, vocês lembrem-se, veio como pedagogo, não é assim? Alguém que tem como base do seu pensamento ensinar a aprender, não é? Pensem o que é isso. Ensinar a aprender é exatamente dar instrumentos. E é isso, com todas as formas de perguntas, vocês veem que é essa a estrutura que está por trás. Então, Kardec pesquisa e o Chico vai exatamente trazer o fenómeno para o povo.
não é assim? Alguma coisa que estava no nível das ideias foi trazido para o cotidiano, para a possibilidade da experiência, mas da experiência amorosa, porque a experiência base é aquela que nos permite o contacto e o consolo. Vocês lembrem-se que a doutrina é o Consolador Prometido. As cartas de Chico Xavier, todos os testemunhos que ele deu da vida que não cessa, não é? Através da sua abençoada mediunidade, são exatamente esse consolo para todos nós. Kardec consolou milhares de pessoas. Chico estende a consolação a milhões. Kardec trouxe Jesus de volta, o Consolador Prometido, e Chico Xavier ensina-nos a estarmos com ele. Não é assim? Essa é a grande proposta. É que nós consigamos, a cada dia, viver mais perto de Jesus e da sua doutrina. Kardec reacendeu a lâmpada da fé. Chico Xavier ilumina os nossos caminhos. E ilumina mesmo, assim. Tenham livros de casos de Chico Xavier na vossa mesinha de cabeceira. É importante ter o Evangelho, sem dúvida nenhuma, mas é muito importante ter o Evangelho vivido por alguém que deu testemunho o tempo todo do que era ser realmente um discípulo do Cristo. Então, os casos de Chico Xavier, todas as histórias, estes livros de Adelino da Silveira, este Kardec prossegue, um outro Chico de Francisco, e existem muitos, que são exatamente pessoas que, ao poderem privar com Chico Xavier, quiseram distribuir essa graça por todos aqueles através da narrativa, não é assim? Kardec disse que a fé pode encarar a razão, como vos disse, é preciso que nós saibamos pensar, e Chico alia a fé à razão. Kardec afirmou que fora da caridade não há salvação. Chico Xavier vive a caridade em sua plenitude. É exatamente esse movimento de conseguir trazer a doutrina para o nosso cotidiano, trazê-la para perto de nós. É isso que nós precisamos, é isso que nos fortalece. Nós não podemos ser papagaios de repetição, muito sabidos, sabemos todos os princípios, tudo isto muito bem encaixado, se nós não conseguirmos trazer para o nosso cotidiano. Kardec explicou-nos a lógica da reencarnação, e isso é muito interessante. Ao lermos a trajetória de Kardec no seu processo, em 54, como vos disse, ele teve o primeiro contacto com essas manifestações. Ele soube que existiam as manifestações, em 55 é que ele teve o primeiro contacto. Inicialmente, ele não acreditava na reencarnação. Ok? Para ele e Hipólito Léon Denis Rivail, vocês lembram-se que Allan Kardec é um codinome que foi utilizado exatamente para diferenciar o trabalho da doutrina do trabalho anterior dele como pedagogo. Ele não acreditava na reencarnação. Foi muito complicado para ele reestruturar a sua forma de pensar, mas as evidências eram tamanhas que ele conseguiu entender que realmente essa era uma realidade. E Kardec e Chico Xavier provam-nos a reencarnação, como vos disse, através das comunicações que foram, não só os livros, mas as comunicações com pessoas como nós, não é assim? Comunicações de pessoas como nós, que passaram para o outro lado da vida e que se comunicam para consolar pessoas como nós, que ficaram com o coração destroçado, com essa separação, que é sempre muito dolorosa. Kardec elucidou as manifestações dos espíritos e Chico Xavier recebe milhares de espíritos. Kardec foi considerado o bom senso encarnado, essa é a forma como é descrito exatamente na cerimónia fúnebre. Num dos discursos é dito exatamente que Kardec era o bom senso encarnado. Chico Xavier é o discernimento em pessoa. Uma capacidade de estar em contato com milhares de pessoas e ter sempre a atitude exata para cada um. É um discernimento realmente, é uma capacidade de empatia e de saber também qual é o seu lugar, não é assim? Kardec veio para pesquisar, Chico Xavier para demonstrar. Kardec é o começo e Chico Xavier é o complemento. Isto é
o contraponto que Adelinda Silveira vai fazendo neste capítulo, e ao final ele coloca, e acho que isto é muito importante, nós temos esta noção desta realidade, que é o saber é uma coisa, não é? O ter a certeza é uma coisa, mas a certeza, a segurança, eu sei que é assim. Ele diz de uma forma muito importante, e há um momento em que nós não achamos, nós não pensamos, nós sabemos. Esse é o momento em que realmente alguma coisa ficou dentro de nós como uma verdade. E é muito bonita a forma como ele coloca, em relação a todos aqueles que não concordassem com ele. Claro, ninguém está obrigado a concordar comigo. Trata-se de uma certeza lógica, pessoal, íntima, que aqui torno pública. Era uma voz sozinha no início dos anos 90. Nós estamos aqui quase no fim da segunda década, não é assim? Então, 30 anos quase passados. Perguntarão alguns como posso ter tanta certeza, como posso estar tão seguro. E é muito bonito como ele diz isto. A esses responderei, eu me lembro. E somente Jesus poderá anular a minha memória. Há algumas certezas no coração que existem, não é assim? E toda a lógica, como ele coloca ali, é uma certeza lógica, todo o raciocínio, como foi colocado nestes pontos todos, o levava a isso. Mas mais do que isso, não é assim? Eu sei. É o que ele diz, eu lembro-me, não é assim? E somente Jesus poderá anular a minha memória. E ele vai colocar exatamente toda essa ideia de complementariedade. Os explicadores. Estávamos reunidos na casa de nosso amado Chico e conversávamos sobre a pessoa de Allan Kardec. Cada um falava um pouco sobre o memorável mestre quando o Chico resumiu toda a conversação numa admirável síntese. Kardec foi o explicador de Jesus. E ele, Adelino, esta resposta trouxe-me o pensamento de que, sendo Kardec o explicador de Jesus, Chico há de ser o explicador de Kardec. E vamos ver se nós somos bons alunos, não é? Muitas explicações, então vamos lá ver se com estes explicadores preciosos nós conseguimos realmente chegar, não é? Kardec superado, essa é uma pergunta que é colocada numa entrevista a Chico num programa de televisão. Chico, a doutrina de Kardec continua válida? Ela ainda é atual? E Chico responde, eu não vejo qualquer ideia de superação de Allan Kardec nos dias de hoje. Até mesmo a discutida página sobre duelos está perfeitamente simbolizada nos conflitos que estamos vivendo, não a peso de armas, mas no campo vibratório. Vejam bem, não é assim? Nós temos, já falei-vos também um bocadinho disso na última palestra, nós temos grande facilidade em ver os jogos de computador ou os filmes em que há grandes batalhas de energia, não é assim? E dificilmente nós conseguimos entender que são uma belíssima forma de descrever exatamente tudo aquilo que é colocado aqui como os conflitos do campo vibratório, não é assim? Nós estamos o tempo todo, lembrem-se, nós somos antenas que emitem e recebem, não é assim? Importa saber onde é que está a nossa vibração. E vai dizer aqui, os duelos no campo vibratório, ainda é Chico a responder, são tamanhos que somos obrigados a pensar em conflito internacional, de modo que Kardec não foi superado em ponto algum, mesmo porque, e esta parte é fundamental, superar os ensinamentos que ele nos trouxe seria preciso praticá-los. A parte que está a negrito fui eu que coloquei, ok? Para podermos considerar que estava superado, era necessário que nós os praticássemos realmente. Se nós passarmos a integrar, vocês sabem que é-nos dado o conhecimento que nós fomos podendo ter. Enquanto a urbe, nós chegaremos a um momento em que teremos acesso a mais conhecimento, sim. Quando nós todos tivermos praticado, não é assim? E isto são muitos e muitos anos, não é assim? Quando todos nós já soubermos viver segundo estes princípios básicos. E ainda estamos longe disto, estávamos em 1990, quando foi feita essa entrevista, hoje, em 2019, ainda continuamos. E alguns exemplos, exatamente, de como é esse viver
com a consciência do que é a doutrina e do que é a nossa vida, sabendo que somos espíritos, não é? Todos aqueles princípios básicos, espíritos imortais, que estamos sempre a emitir e a receber. E vamos ver aqui um caso difícil, o poder das trevas. É um caso de que Chico narra. Visitámos o Chico e enquanto conversávamos, uma das minhas irmãs, Adeline tem algumas irmãs que o acompanhavam várias vezes nas visitas, conseguiu notar o que aqui transcrevo. O povo subestima o poder das trevas e elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia quase perfeita. Eles me criaram todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis para que eu parasse a mediunidade. Certa vez o Espírito Emmanuel me disse: você será testado de todo o jeito. Penso muito antes de sair de casa. É bom a gente precaver-se antes de sair de casa. Vejam bem aqui o exemplo de alguém que tinha muita consciência, porque nunca sei o que vai acontecer. Muitas vezes eles improvisam na hora, parece que ficam empurrando em eu dar um trapução para acabar de me empurrar. Agora vejam bem como atuar. Certo dia levei um tombo, caí de costas, batendo fortemente a cabeça. Quando ia querer reclamar, ouvi o Espírito Emmanuel dizer-me: agradeça. Ele está no chão, com a cabeça doída, com certeza bastante zangado, como podem imaginar. E ele pergunta como, e Emmanuel vai dizer novamente: agradeça. Ainda no chão, procurei levar um pouco a voz e disse: obrigado, meus irmãos, muito obrigado. No caminho de volta para casa, perguntei ao Espírito de Emmanuel: por que o Senhor me disse para agradecer? Porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles e eles ficariam com mais força. Isto é alguma coisa que é muito importante a gente tentar lembrar-se sempre. Quando nós formos provocados de qualquer forma, não é assim, até por nós mesmos e basicamente por nós mesmos, tentarmos manter o centro, não é? Tentar lembrar-nos que se nós entrarmos na mesma vibração, se nós entrarmos numa vibração de fúria, nós vamos estar exatamente a alimentar esse processo e depois é difícil parar. Porque nós estamos exatamente nós somos só um mundo de vibração. Todas as aulas de física quântica que temos tido, não é assim? Vamos ver se a gente consegue assumir isso, não é assim? Não é só eu tenho a força de Star Wars, não é assim? Vamos lá ver. Isso é só uma forma muito boa de falar dessas coisas. A parte religiosa, não é? É uma parte importante repensarmos sobre isso. Porque a parte religiosa é a menor na codificação. Allan Kardec dividiu o espiritismo em filosofia, ciência e religião. Da parte religiosa, que deveria ser a mais extensa, ele se deteve, porque as autoridades naquele tempo exerciam poderoso domínio sobre os grupos sociais. Por isso, ele aguardou o futuro. Lembrem-se que nós estamos em meados do século XIX, numa França absolutamente católica, em que eu acho, até hoje, não é, que é uma ousadia inacreditável Kardec ter feito o que fez e ter conseguido colocar o que colocou. Não é? O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro da codificação. E aqui vai ser colocado por Chico que ele teve que aguardar o futuro, não é assim? E aí o Adelino vai pensar, meditei muito nestas respostas e peço licença aos amigos para comentá-los. A meu ver, em matéria de religião, Kardec terá sido um conferencista genial. Há vários comentários sobre a religião, como uma forma geral, em vários dos livros, não é assim? No entanto, nas interpretações do Novo Testamento, que é alguma coisa que realmente seria um confronto direto com a Igreja Católica, ele prudentemente quase se limitou quanto aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, aos esclarecimentos do Sermão da Montanha, que brilha nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando a codificação, convenci-me de que Kardec foi um grande especialista da filosofia, da lógica e do respeito à ciência do seu tempo. Tudo indica, porém, que o codificador, pressionado naturalmente pelo poder das autoridades do século XIX, deixou de prestar os seus testemunhos de veneração e de devotamento ao campo das ideias religiosas dominantes para desenvolvê-las em futuro que lhe parecia próximo. É exatamente esse o foco que vai ter toda a encarnação, como Chico Xavier. Sob a cultura de Emmanuel, Chico Xavier,
Com os livros de que se fez o coautor, ou mesmo o autor mediúnico, Emmanuel, complementou a parte evangélica, de certo modo, estava incompleta na codificação. E aqui há os exemplos daquela coleção pequena, de livros que eram pequenos e já não são, agora já são livros normais, portanto já não vale a pena dizer que são livros pequenos, não é? Que são exatamente aqueles em que Emmanuel vai comentar os versículos de passagens do Novo Testamento, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz e outros, como Palavras da Vida Eterna, e tantos livros em que são realmente o foco é nessa parte, na vertente religiosa da doutrina. Isso também passa, isto é um consolo para todos nós. Vejam bem, Chico passava por grandes dificuldades. Problemas gigantescos se acumulavam sobre a sua cabeça, e tão gigantescos que perguntou ao espírito de Emmanuel se não era possível rogar às esferas superiores um conselho de Maria de Nazaré, a mãe de todos nós, não é? Quem não quer, que o ajudasse naqueles dias tão difíceis. E vejam, alguns dias se passaram quando o espírito de Emmanuel lhe disse que o generoso espírito de Maria havia atendido ao seu pedido, enviando-lhe a seguinte frase: isso também passa. A frase foi para mim como anestesia sobre uma dor imensa, disse-nos o Chico. Fez-nos tanto bem que a escrevi num papel e a coloquei sobre a cabeceira da minha cama. Todas as noites e todas as manhãs eu a lia sentindo grande consolo. Então, na cabeceira, ele tinha escrito: isso também passa, as palavras que Maria tinha enviado para o consolar. Certo dia, um amigo, ao entrar em meu quarto, achou a frase muito interessante e disse: Chico, vou fazer o mesmo. Colocar esta frase sobre a cabeceira da minha cama. Faça isso mesmo, meu filho. Mas não se esqueça de que o espírito de Emmanuel também me disse que ela serve tanto para os momentos tristes como para os momentos alegres. Para todos nós, não é assim? Se guardarmos só isto de hoje, já, acho que aconchega o nosso coração, não é? Lembrar-nos que há que celebrar o momento presente. Sejam as dificuldades, porque elas são importantes e sabemos que elas vão passar, sejam momentos bons, porque eles são fundamentais, mas também sabemos que vão passar. Então, que nós consigamos viver no aqui e agora, e é aqui que a vida acontece, não é assim? Os hóspedes de Jesus. Para nós que vamos à rua e que entramos em contato com muitos de nós que estão em momentos muito difíceis, isto é uma realidade muito, muito concreta e para a qual nós temos que ter, todos nós, muita generosidade e humildade no coração. Conversámos com o Chico a respeito da impaciência dos assistidos pela Casa Espírita nos dias de distribuição de alimentos e roupas e comentávamos que raros eram os que agradeciam quando recebiam as suas sacolas. Disse o Chico: São Vicente de Paulo, lembram-se que é um dos espíritos que também está na codificação, certa vez enviou um bilhete às irmãs que o auxiliavam na assistência aos necessitados, que dizia assim: minhas irmãs, muita tolerância com os hóspedes de Jesus, pois eles são impacientes e exigentes. Lembremos que estamos sempre a fazer em nome de Jesus, não é assim? Somos instrumentos, ok? É muito importante lembrarmos disso. Bondade e justiça. Vejam bem, isto aqui, Chico, que era tido como um ser sempre conciliatório, tinha muito discernimento, como foi colocado há pouco, e deixa isto muito claro, que é importante também para nós refletirmos. Um grupo de amigos conversava perto de Chico sobre o difícil problema do relacionamento humano e de como acertar nos serviços de assistência social. Quando ele saiu-se com esta: ser bonzinho é fácil, difícil é ser justo. E a justiça é a medida, não é? Bonzinho é ser condescendente, não é? É fingir que nós estamos aqui para aprender, é tentar passar a mão sempre pela nossa cabeça. É preciso ser justo, é preciso conseguir colocar limites, é preciso dar a medida certa e muitas vezes é muito difícil. O importante é trabalhar. Isto foi uma dirigente de um centro espírita desencarna e um amigo de Adelino da Silvara ficou responsável pelo centro. E, como todos nós ficaríamos, ficou muito
assustado com a responsabilidade, e perguntou a Chico, pediu a Adelino que fosse perguntar a Chico se ele estava preparado para assumir a tarefa. E Chico responde: nenhum de nós está preparado para realizar a obra do Cristo, mas isso não é motivo para fugirmos do trabalho e permanecermos na inércia, e sim trabalhar, oferecendo ao Senhor o que temos de melhor. Isto porque ainda não somos anjos, e sim criaturas humanas, que precisam trabalhar na obra de Jesus, à qual devemos oferecer o que tínhamos de melhor. Não é? Lembrar-nos que trabalha muito, os trabalhadores são poucos, e Chico diz numa outra passagem que se ele fosse esperar estar bem para começar, ele não tinha começado nunca, não é assim? Portanto, temos que ter muito amorosidade e ter capacidade de trabalho e dedicarmos-nos, não é assim? E vamos dar o nosso melhor. Mais à frente há uma outra forma bonita também de dizer isso. Como acertar? Aproveitando um dos momentos em que estava perto dele, perguntei-lhe: Chico, como fazer para acertar? Certa vez eu fiz essa mesma pergunta ao Espírito de Emmanuel, diz o Chico, e ele disse-me: meu filho, procure cumprir com o teu dever da melhor forma possível, de maneira a guardar a paz de consciência. O resto entrega a Jesus, não é? Há uma parte que é nossa, e essa é a parte humana, que nós possamos dar ao nosso melhor, que fiquemos tranquilos no nosso coração e sabemos que somos só um instrumentinho, que possamos ser bons instrumentos. E ainda, humildade. Certa vez o Chico perguntou ao Espírito de Emmanuel onde é que estava a humildade. Eis a resposta: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa e lança um véu de esperança no semelhante que carrega consigo esse ou aquele complexo de culpa. De vez que todos nós, os espíritos encarnados na Terra, sem exceção, sempre trazemos voluntariamente ou não a viva lembrança de faltas que se ocultam em nossos melhores sentimentos. Todos nós somos estes, não é? Com os nossos complexos de culpas que, mais dia, menos dia, nós vamos atirar em cima de alguém. Porque nos dói, e quando nos dói, a nossa forma de defesa normalmente é atacar, não é assim? Então, a humildade é exatamente esta, em que nos saibamos irmãos, estamos todos a caminho e consigamos poder reclamar, mas que podemos calar. Teremos o direito de reclamar, mas sabemos calar, não é assim? E de deitar ao outro esse momento empático em que nos saibamos, todos nós, não é? Sofredores a caminho. Há uma passagem, eu não pude trazer todos, e a certa altura também já nem sei de que livro é, mas eu acho que está neste livro, mas não tenho a certeza. Há um momento em que Chico ainda estava em Pedro Leopoldo e ele trabalhava na Fazenda Modelo, e ele tinha um ótimo chefe, mas que também era um chefe justo, não é? Aquela parte. E exigia que fosse separado o trabalho dele, não é? De atendimento às pessoas, do trabalho dele na Fazenda Modelo. Então impedia que as pessoas fossem lá pedir consultas a Chico durante o horário de expediente. E havia uma senhora que estava muito perturbada e que chegou à casa do Chico e disseram que o Chico estava a trabalhar. E chega ao trabalho do Chico e dizem que o Chico não estava. E então ela volta para casa. E ela vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E ao final do dia havia sessões, não é? Na casa espírita, em que Chico começou a psicografar. E a senhora chega muito furiosa e vai e dá-lhe vários tabefes, não é? Não foram um, não. Deus espancou Chico Xavier no rosto da sua fúria. Ela estava muito, muito perturbada. E grita com ele de uma forma bastante forte e diz: levante-se daí e vá ali dar-me um passe. E Chico realmente fica completamente fora do seu centro, não é? Como é humano, e pede a Emmanuel que o ajude nesse momento que estava complicado. E Emmanuel diz: converse com ela.
E Chico vai começar a explicar qual era a situação, de que ele era um funcionário, tarará, e que ele não poderia. E ela começa a acalmar-se conforme ele vai conversando com ela e começa a chorar, não é? Obviamente que a senhora estava descontrolada, não é assim? E quando ela começa a chorar, ela tranquiliza-se e ele consegue dar-lhe um passo, não é assim? E conseguem encerrar esse episódio. No final do dia, Chico e Emmanuel dizem... o Chico diz para Emmanuel, Emmanuel, mas eu tinha razão. E Emmanuel disse, sim, meu filho, tinhas razão, mas ela tinha necessidade. É importante, não é assim? Nós temos noção desse momento em que realmente era colocada à prova o tempo todo, não é assim? Estudo e trabalho, o que é o mais importante? Qual é o mais importante, estudo ou trabalho? Os dois. O estudo esclarece-nos e o trabalho dissipa as sombras negativas que possam alcançar o nosso cérebro. Não é assim? É importante sentirmos-nos úteis, é importante sentirmos capazes e só pelo trabalho nós podemos ter esse sentimento. E fé. Dizemos há pouco que é fundamental, temos força interior, temos foco, saber onde está o nosso norte e fé. E o que é? Como é que a fé pode curar? A fé pode curar? Sabemos, não é? Temos ouvido tanto e este ano, mais uma vez, não é? Vamos ter o foco exatamente nessa possibilidade do físico ao espiritual. Como é que é esse processo, não é? A doutora Mónica vai falar exatamente sobre isso aqui no convite que fez para as nossas jornadas. A fé congrega todas as forças da mente, que se tornam aptas para agir no campo orgânico, corrigindo distonias e sanando desajustes no nosso campo celular, não é assim? A fé é a nossa possibilidade de sintonizar com forças curadoras que existem dentro de nós mesmos. O nosso equilíbrio, não é? Essa possibilidade de, vejam bem, é ofendido publicamente, espancado, não é assim? E conseguir reconhecer-se, eu preciso de me equilibrar. Eu preciso voltar ao meu centro, não é assim? Nessa possibilidade de ter a fé muito, muito forte dentro de cada um de nós. Como vos disse, isto era basicamente um dos livros, Kardec prossegue, que é o livro de 91, mas Adelino já tinha feito um livro anterior, em 1987, que é este, Chico de Francisco, e onde ele já tinha, não defendido tão claramente, mas já tinha colocado que podíamos pensar em Kardec e em Chico Xavier como um mesmo espírito. Ele vai colocar aqui, e é uma parte bem interessante, há uma página de Irmão X. Irmão X, vocês lembram-se, não é? Teve que ser Irmão X para ficar oculto enquanto o autor espiritual, porque houve um processo na justiça que foi movido pelos herdeiros do espírito de Humberto de Campos, não é? Que era um escritor brasileiro, um escritor muito famoso no início do século passado no Brasil, muito reconhecido, tanto que fez parte da Academia Brasileira de Letras, não é? Que é o topo onde um autor pode chegar, um escritor, e ele teve que ser retirado dos livros a identidade de Humberto de Campos e passou a ser o Irmão X. E então, esta página de Irmão X, psicografada por Chico Xavier, é intitulada Kardec Obrigado. Impressa pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, cuja publicação em livro ele não pôde terminar por mais que procurasse. Ele transcreveu neste livro, não é? No Chico de Francisco. Vejam se não parece dedicada ao Chico também. É nessa ideia de que poder-se substituir o nome de Kardec por Chico, e notem que não estou completamente desprovido de razão. Eu, graças à ajuda da espiritualidade, sempre consegui encontrar o livro em que está, é este livro, Histórias e Anotações, um livro pequenino de 1989, e este texto, Kardec Obrigado, foi psicografado por Chico no aniversário de Kardec. E então é este preito de gratidão em que podemos ouvir tanto Kardec como Chico ser aquele a quem nós agradecemos, sabendo que é sempre o mesmo, não é assim?
Kardec. Enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos vénia para associar o nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exaltam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Falem outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade, do prestígio que desfrustavas na esfera da inteligência, do brilho da tua presença nos fastos sociais, da glória que te ilustrava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor dos teus créditos humanos. Reportar-nos-emos ao amigo fiel do Cristo e da humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. E rememorando o clima de inquietações e dificuldades em que, a fim de reacender a luz do Evangelho, superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino à força do teu verbo e do teu exemplo. Diante de ti enfileiram-se agradecidos e reverentes os que arrebataste à loucura e ao suicídio com o facho da esperança. Os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento salvador. Os pais desditosos que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes. E os filhos agoniados que se encontraram na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio e que foram reajustados pelos teus ensinamentos. Em torno da reencarnação, os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram, por isso, esmagados de angústias nas branhas da provação e os quais livraste da demência, apontando-lhe as vidas sucessivas. Os que se acharam arrasados de pranto, tateando a lousa na procura dos entes queridos, que a morte lhes furtou dos braços ansiosos e aos quais abriste os horizontes da sobrevivência, insuflando-lhes renovação e paz na contemplação do futuro. Os que soergueste do chão pantanoso do tédio e do desalento, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros de humanidade que lhes apunhalaram o espírito a golpes de insulto e de ingratidão. Os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e desencarnaram incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam com as próprias lágrimas. Todos nós, os que levantaste do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida, estamos também diante de ti, identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores e com os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente, em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigado, muito obrigado. Que amanhã nós nos lembremos e possamos, em um segundo que seja, dizer muito obrigado. 3 de outubro de 1804, 31 de março de 1869, amanhã 150 anos se farão depois do encerramento de uma encarnação com certeza abençoada, que continua-se numa outra encarnação abençoada de muito e muito trabalho que terminou em 2002. A esse espírito, a nossa gratidão. Obrigada a vocês por me terem ouvido. Que Jesus fique em nossos corações, hoje e sempre. Queridos companheiros, chegamos ao término desta apresentação e nós, da parte de cada um e também da nossa casa, em nome da doutrina, também
prestamos a nossa humilde homenagem a Kardec, Chico Xavier, pela grandiosidade de tudo aquilo que nos trouxe e nos convidou para estar aqui neste instante. Foi nomeado aqui diversas vezes Emmanuel. Ora, quem foi Emmanuel? Naturalmente que uma grande parte das pessoas não sabe. Ele foi mentor de Chico Xavier, foi seu anjo de guarda, foi o anjo protetor, foi o mentor que lhe deu toda a assessoria durante a sua vida e a sua obra. Mas nos envaidece como portugueses, porque Emmanuel foi padre Manuel da Nóbrega, jesuíta, padre português, que nasceu aqui em Portugal, no Minho, e que foi convidado para ir para o Brasil para ali formar e desenvolver a catequese naquela época. Mas temos também o nosso Batuíra, que em 1900 ele foi considerado o apóstolo da Pauliceia de São Paulo. Temos também o padre Anchieta, que mais tarde reencarnou aqui novamente, assim como Batuíra, e hoje é Frei Fabiano de Cristo, que é o mentor da nossa assistência social. Vejam que só esses três o que realmente contribuíram para que viéssemos até aqui. E buscar esses conhecimentos e a certeza, como foi dito, de sabermos de onde viemos, por que estamos e para onde vamos, e o porquê das todas as adversidades que vêm a nós como seres humanos. Ele vem explicar tudo isso. E por isso, nós nos envaidecemos como portugueses que, apesar de ser um país pobre, muito pequeno, tem contribuído para o mundo, tanto na parte material, na ciência, por que não, mas muito mais na parte espiritual.